A Marinha tem registrado um trânsito cada vez mais intenso de navios russos na costa de Portugal. Num período muito curto, passaram em águas portuguesas 3 navios de guerra, 2 navios reabastecedores de combustível, 3 navios de pesquisa científica e ainda um navio espião. O acompanhamento, quer de exercícios da NATO, quer dos próprios exercícios no âmbito dos países mais ou menos associados à Rússia, quer dos próprios exercícios da Rússia, implica que haja movimentações, e aqui nós estamos no Atlântico, e do Atlântico vão para o Báltico, e do Báltico também podem ir depois para o Ártico, ou diretamente daqui. Portanto, essa movimentação é normal. Para o Major-General João Vieira Borges, estas movimentações não são uma demonstração de poder da Rússia, mas decorrem do contexto atual de guerra na Ucrânia. Além da intenção de deslocação para outros mares, a presença de navios espiões também indicia a obtenção de comunicações. O chefe do Estado-Maior da Armada já garantiu que a Marinha acompanha este fluxo de navios russos com apertada vigilância, dada a posição geopolítica de Portugal como porta de entrada na Europa. A vigilância, aquilo que o Sr. Almirante disse nas várias entrevistas, nós acompanhamos, nós vigiamos, escrutinamos, o que serve de dissuasão para qualquer tipo de movimento. E Portugal, obviamente, tendo uma extensão, tendo um mar com a dimensão que tem, quer da zona económica exclusiva, quer da plataforma continental, obviamente tem que fazer maior vigilância, faz parte das suas missões, quer para proteger a soberania e a integridade territorial, quer no âmbito do seu compromisso com as organizações internacionais, designadamente com a NATO. A Marinha realizou nos últimos 3 anos 126 missões de acompanhamento. Em 2022, ano em que a Federação Russa invadiu a Ucrânia, verificaram-se 14 operações desse género. No ano seguinte, esse número triplicou para 46. Em 2024, até ao momento, foram já concluídas 66 missões. A Euronews entrou em contacto com o Ministério da Defesa e com a Marinha, mas não foi possível obter um comentário. Joana Marão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. Um pouco conhecido populista de extrema-direita assumiu a liderança nas eleições presidenciais na Roménia num resultado surpreendente que abalou o panorama político do país. Com cerca de 93% dos votos contados, o candidato independente Calin Georgescu liderava com cerca de 22% dos votos. Os analistas acreditam que a falta de agenda clara do candidato levou à mobilização do chamado voto de protesto. Em segundo lugar, o primeiro-ministro Marcel Ciolacu, do Partido Social Democrata, que se esperava que liderasse a primeira volta da eleição, reúne 20% dos votos. Helena Lasconi, do Partido União Salvar a Roménia, ficou com cerca de 18%, surpresa para o resultado de George Simeon, líder da Aliança para a União dos Romenos de extrema-direita, com 14,1%, candidato que se esperava que enfrentasse Marcel Ciolacu na segunda volta. Simeon fez campanha pela reunificação da Roménia com a Moldova, país no qual está proibido de entrar. Após o encerramento das urnas, 9,4 milhões de pessoas, cerca de 54,4% dos eleitores elegíveis, tinham votado, segundo informou o Gabinete Central de Eleições. 13 candidatos concorreram à presidência do país, membro da União Europeia e da NATO. O presidente exerce um mandato de 5 anos e tem poderes de decisão importantes em domínios como a segurança nacional e política externa. A segunda volta das eleições presidenciais acontece a 8 de dezembro, uma semana após as eleições legislativas no país. Depois da Irlanda, a tempestade Bert chegou ao Reino Unido e fez-se notar, provocando chuvas intensas que levaram a grandes inundações. Casas, negócios, pouco escapou à força das águas. Pelo menos 5 mortes foram reportadas durante a tempestade. O país de Gales foi das regiões mais atingidas, com as autoridades a emitirem mais de 40 avisos de inundação este fim de semana. Houve pessoas a abandonar as suas casas devido a relatos de deslizamentos de terras. Muitos expressaram a sua frustração com a ação das autoridades. A flood defence instead of a Harry Potter fence. Do your job, what we pay them money for. As you can see, National Resources Wales have just replaced the railings back again. It doesn't do anything. As soon as it goes, it comes in through there again. O Serviço Meteorológico Britânico descreveu a tempestade Bert como um evento de múltiplos riscos, com ventos fortes e chuva intensa previstos para diferentes partes do Reino Unido.
A líder da extrema-direita francesa avisa que poderá derrubar o governo minoritário do país até ao final do ano através de uma possível moção de censura. Em causa estão as negociações, tendo em vista o orçamento do Estado para 2025. No encontro com o primeiro-ministro Michel Barnier, esta segunda-feira, Le Pen apresentou linhas vermelhas. Entre elas, a recusa em subir impostos sobre a eletricidade e o aumento de algumas pensões já a partir de janeiro. Barnier quer poupar 60 mil milhões de euros de modo a reduzir o déficit para 5% no próximo ano. O primeiro-ministro poderá usar uma cláusula da Constituição para aprovar o orçamento sem votação no Parlamento. Se isso acontecer, a extrema-direita junta-se à nova Frente Popular de Esquerda numa moção de censura. Com os votos a favor dos dois blocos, a moção seria aprovada e o governo de Barnier cairia. O Partido Lei e Justiça da oposição polaca escolheu Karol Nawrocki como candidata às eleições presidenciais do próximo ano. O historiador, de 41 anos, dirige o Instituto da Memória Nacional desde 2021, organismo estatal que alberga arquivos e investiga os crimes da era comunista e da Segunda Guerra Mundial. Perante os apoiantes, num comício em Cracóvia, disse estar pronto para se tornar presidente da Polónia. O partido não optou por políticos mais experientes, incluindo o antigo primeiro-ministro Mateusz Morawiecki, para escolher o historiador para concorrer ao mais alto cargo da nação. O anúncio foi feito um dia depois de o partido do governo, a coligação cívica do primeiro-ministro Donald Tusk, ter anunciado que iria apresentar como candidato o presidente da Câmara de Varsóvia, Rafał Trzaskowski. O calendário dita que a primeira volta destas eleições deverá realizar-se num domingo de maio do próximo ano, embora a data ainda não tenha sido fixada. Se nenhum candidato obtiver pelo menos 50% dos votos nesse momento, decorrerá uma segunda volta 2 semanas mais tarde. Uma pessoa morreu e 3 outras ficaram feridas após um avião de carga se ter despenhado contra uma casa na manhã desta segunda-feira, quando fazia a aproximação final para aterrar perto de Vilnius. De acordo com a autoridade aeroportuária lituana, o avião de carga da DHL, proveniente da cidade alemã de Leipzig, bateu numa casa de 2 andares perto do aeroporto internacional da capital do país. Segundo as autoridades locais, as vítimas seguiam a bordo da aeronave e foram levadas para o hospital após o acidente. A polícia informou ainda que 12 pessoas foram retiradas em segurança da casa atingida. Segundo dados da aplicação Flight Radar, o avião despenhou-se 1h30 após descolar. Fontes oficiais afirmam que foi iniciada uma investigação para determinar a causa do incidente. Centenas de manifestantes libaneses reuniram-se em Paris no domingo. A sua principal exigência, um cessar-fogo imediato. Desde que os confrontos entre Israel e o Hezbollah começaram há um ano, mais de 2.000 pessoas foram mortas. Milhares de cidadãos franco-libaneses que acompanham o conflito à distância dizem sentir raiva e culpa. Estão a mais de 4.000 quilómetros do Líbano, mas o conflito está perto de casa. Nas últimas semanas, as forças israelitas fizeram graves ataques aéreos contra a capital Beirute e no sul do Líbano. Esta é a consequência de um ataque israelita a uma aldeia no sul. Como resultado, a casa da família de Mayad Sleiman, mostrada neste vídeo, já não é habitável. O médico franco-libanês diz que sente uma culpa extrema por viver em França. Je me sens totalement coupable de ne pas être là-bas parce que j'aurais pu donner un coup de main. Moi, je vis au rythme des messages qui m'annoncent le décès d'un ami, le décès d'un cousin, d'un ami d'enfance dans le village, d'une connaissance dans Beyrouth, d'un collègue, etc. E isso é très compliqué. Muitos dizem que os seus dias são ocupados a ver notificações nas redes sociais, tentando descobrir se os seus familiares estão a salvo dos últimos bombardeamentos. On passe beaucoup de temps à suivre l'actualité, bien que cela ne change évidemment rien à la situation sur le terrain, mais c'est un moyen effectivement de faire baisser la pression pour nous et de s'assurer à tout moment que nos très proches, en tout cas, n'ont pas souffert, c'est effectivement de suivre l'actualité de la façon la plus immédiate possible. Apesar do conflito, muitos cidadãos franco-libaneses com quem falamos não querem voltar para a França. É o caso desta investigadora que vai regressar a Beirute no final do mês.
Ma vie est là-bas. Vous savez, ce n'est pas facile de partir, même quand on est franco-libanais. Ma voiture est garée là-bas, mon appartement est là-bas, mon travail est là-bas. Je vais venir ici. Quand tu n'as pas il faut rechercher du travail pour se réinstaller, il faut trouver un logement. Donc ce n'est pas facile. Donc moi, j'ai voulu faire ce déplacement comme prévu, en faisant ma petite prière et en me disant, voilà, je vais retourner et tout va être encore à sa place. C'est dur de se dire tout va être encore à sa place et tout le monde va être là. No domingo, o principal diplomata da União Europeia, Josep Borrell, pediu mais pressão sobre Israel e o Hezbollah para alcançar um cessar-fogo. Os eleitores suíços foram às urnas no domingo e votaram contra a construção de mais autoestradas, opondo-se ainda à facilitação das ordens de despejo ou ao reforço das regras dos subarrendamentos. Mas deram luz verde a um novo modelo de financiamento dos cuidados de saúde. O plano do governo para expandir a infraestrutura rodoviária teria um custo de 5,3 mil milhões de euros e foi rejeitado por 52,7% dos votos. De acordo com a imprensa local, em resposta a esta rejeição, as autoridades planeiam avançar com projetos de expansão de autoestradas a título individual, limitando a possibilidade de os cantões poderem rejeitá-los em referendo. 51,6% dos eleitores recusaram um plano de controlo mais rigoroso para o subarrendamento de apartamentos e outras propriedades, tanto residenciais como comerciais. Os eleitores suíços também aprovaram a atribuição de 37 milhões de euros para acolher o Festival da Eurovisão da Canção em Basileia em 2025.